Oi, bom dia! E aí, família Colo do Pai? Já imaginou ganhar um prêmio incrível, um prêmio muito desejado e que nunca se acaba? E que permanece disponível sempre para você e que você pode desfrutar dele de uma forma abundante? Fique aqui comigo e nós vamos falar sobre isso aqui no Colo do Pai. Então, nós vamos te mostrar em apenas 10 minutos que Deus só precisa de 10 minutos com você, diariamente, para mudar a sua vida, para mudar a minha vida. E esse assunto que nós vamos tratar é um assunto muito sério. É a preparação. O que eu e você precisamos fazer para nos prepararmos, para estarmos com nosso Pai na eternidade. E é um prêmio que está totalmente disponível para mim e para você. É a vitória eterna. Então, se ajeita aí, que nós vamos falar sobre isso agora. Vamos abrir então a palavra de Deus, né? E o texto que nós vamos nos basear hoje, ele está em 1 Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 24 e 25. E numa versão mais atualizada está escrito: vocês sabem que, numa corrida, só um ganha o prêmio. Então, corra de uma maneira que você ganhe esse prêmio. Os atletas, quando eles se preparam para uma corrida ou para uma competição, eles fazem um treinamento muito duro. Eles se focam nesse treinamento. E esse treinamento ele é um norte para atingir um objetivo, que é a vitória na competição para a qual eles estão se preparando. Mas nós fazemos isso para ganhar uma corrida, para ganhar uma coroa que dura para sempre. E nós não estamos falando aqui de fama, dinheiro ou de curtidas. Não, nós estamos falando de uma preparação para vivermos a eternidade com Cristo. Então veja, hoje em dia a gente é bombardeado por todo tipo de competições. Quem tem o melhor carro, quem tem mais seguidores, quem ganha mais curtidas, e é uma loucura. E isso faz com que a gente, muitas vezes, com que eu e você nos desviemos o foco daquilo que realmente importa. É claro que isso pode ter relevância em nossas vidas, isso não vai impedir de nós nos preocuparmos com isso, mas isso não pode ser o nosso foco. O nosso foco tem que ser a corrida certa, que é a corrida para a eternidade. Então, não fiquemos presos em prêmios fúteis, prêmios que não vão durar nada. Essa semana eu escutei uma pessoa falando que se preparou durante a vida para uma competição e venceu essa competição. E o prêmio foi colocado num lugar de destaque dentro de uma universidade ou de uma escola. Passou um tempo e ele recebeu esse troféu pelo correio na casa dele. E veio junto com um bilhete que dizia: eu quis que chegasse até você esse troféu, porque alguém jogou no lixo. Então, sabe, isso falou tanto comigo, para que para que nós não nos foquemos, para que você não se foque, para que eu não me foque naquilo que vai passar. Porque a nossa vida aqui é muito rápida. E nós temos que nos preocupar com os troféus que nós vamos gerar na nossa vida e na vida do outro para a eternidade. Mas veja, nós temos alguns caminhos, alguns nortes para que nós possamos ganhar esse prêmio da vida eterna. E algumas dessas dicas estão ali no livro de Efésios, no capítulo 6, quando fala da armadura de Deus. O cinto da verdade. Desvende as mentiras deste mundo. Busque a verdade de Deus na Bíblia. Leia, medite, pratique o que está ali na palavra. Pode fazer uma boa ação? Faça.
independentemente de para quem for. Faça a couraça da justiça. Viva uma vida reta, mesmo quando não tem ninguém olhando, naquele mínimo, naquela ação que aparentemente não tem importância. Foque nisso. Viva uma vida reta e honesta, seja íntegro. Calce os seus pés para a preparação da propagação do Evangelho da Paz. Leve a mensagem de Jesus para onde você for. Seja para aquela pessoa que você vê todos os dias. Seja para aquela que você só vai ver uma vez. Permaneça firme na propagação da palavra do Senhor. Coloque o capacete da salvação. Para isso, você tem que ter certeza da sua salvação em Cristo Jesus. E isso tem a ver com a sua identidade, que está ali em Gênesis 1:26. Você foi criado à imagem e semelhança da Trindade. Você não é uma pessoa qualquer. Você pode não ter importância, até mesmo com seus pais. Eles podem ter te abandonado, te rejeitado a vida inteira. Mas o Pai Eterno não fez isso. Você não é um número num RG para Deus. Você é alguém muito especial e você precisa se ver assim. Se você não consegue se ver como alguém especial, procure alguém para te ajudar, alguém que possa te ouvir. Procure algum serviço, algum ministério numa igreja que possa te servir de apoio para você entender quem você é em Deus, em Cristo Jesus. Para que você entenda que você é morada do Espírito Santo de Deus. Você não é um qualquer. Você é uma pessoa tremenda e especial para Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, use-a. Use a Bíblia. A Bíblia é uma arma poderosa. Conheça, pratique e use a palavra de Deus. Para que você possa conhecer a palavra de Deus, eu te recomendo a leitura diária da palavra de Deus. Não precisa ler um texto enorme. Se você conseguir, tudo bem. Se você conseguir, ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, inteira, vai ser muito legal. Mas se você não conseguir, foque. Comece, por exemplo, com o livro de João, que é o apóstolo do amor. Leia Salmos, mas não se fixe em Salmos, só em Salmos. Leia Provérbios, que é uma palavra de entendimento, de sabedoria. Quem lê Provérbios se torna uma pessoa mais sábia em todos os aspectos. E também a oração. Conecte-se com Deus e faça disso uma comissão diária para você. Ore a Deus. Não tem que ter uma forma padrão. Fale com Deus como você fala com um amigo. Reclame para Ele, agradeça para Ele, diga para Ele que você é grato pelas coisas mais banais. Já parou para pensar que tem gente que precisa carregar um cilindro de oxigênio para continuar a viver? Tem pessoas que têm a bolsa de colonoscopia. Então tem pessoas que não têm uma vida tão normal quanto nós. Tem pessoas que não têm o que comer todos os dias. Então, por isso que nós possamos ser gratos nessas mínimas coisas, nessas coisas que nos parecem tão banais, mas que não são banais. Tudo isso que nós falamos aqui agora, isso é uma preparação para a eternidade. Invista nisso. Leve esse prêmio a sério. Só você pode ganhar esse prêmio para você. Ele é individual e ele é incomparável. Amém? Então vamos orar? Senhor, que o teu nome seja glorificado. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos de viver uma vida diante de ti, de viver uma vida contigo e uma vida cumprindo o propósito que o Senhor nos deu. Queima esta palavra, esta mensagem no coração de cada um, Senhor, e que nós possamos dar ouvido a ela, torná-la rema em nós e fazermos o possível, o inimaginável, o incrível, para que nós possamos alcançar este prêmio já nesta vida, visando a eternidade contigo. Te louvo em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, qual item da armadura de Deus você vai começar a priorizar hoje? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber qual vai ser o seu primeiro passo
rumo à eternidade. Amém? Que Deus te dê força e preparação nessa jornada, que Ele te mostre como caminhar. E lembre-se, o prêmio que te espera é eterno. Até o próximo vídeo amanhã aqui conosco. Tchau!